O objetivo desse pequeno vídeo é falar sobre o conhecimento científico. Primeiro, o que é ciência, né? Ciência podemos entender como o estudo sistemático e metódico dos diferentes fenômenos naturais ou sociais. Se trata de estudo. É realizado com base na relação de um objeto de pesquisa, que é então analisado por meio de um conjunto de técnicas, de teorias, de investigação e procedimentos de verificação aprovados coletivamente por um grupo de profissionais da área do conhecimento em questão. Ciência é pesquisa, é reflexão, é observação, é prova, é análise, é confronto de ideias. Isso é ciência. E ela produz um determinado resultado. E o conhecimento científico? Vamos procurar dar alguns exemplos. Conhecimento científico. Por exemplo, o escurecer do sol, do céu, e a tempestade que sucede pode ser analisados mediante a aplicação de um método rigoroso de investigação que explicaria as causas e consequências desse fenômeno, as condições em que ele acontece ou sua periodicidade. Se eu for para o senso comum, eu vou dizer que é Deus que faz chover, é dizer que é Deus que faz o sol nascer, vou dizer que é Deus que faz as plantas brotar as flores, os frutos. A ciência vai explicar por outra maneira, por observação, por pesquisas em laboratórios, por exemplo. Ao seguir esse método, ou seja, o científico, o investigador não apenas produzirá um conhecimento válido, como também poderá promover uma aplicação útil. E no século XX, o conhecimento formal fundamentado na observação e na experimentação, aliado a uma aplicação útil, tornou-se a principal característica do que acabamos de chamar de ciência. O conhecimento científico também é resultado da busca constante por explicações sobre os diferentes eventos que acontecem em nosso mundo. No entanto, essas explicações precisam ser construídas mediante rigorosa execução de um método organizado, com base em teorias coerentes e socialmente aceitas. Então, o conhecimento científico ele requer um objeto, requer uma teoria, requer um método investigador, observação, contraprova, prova e aplicação útil. Isso é ciência. Isso o ser humano sabe fazer. Prova são os remédios, as vacinas, a técnica agrícola, por exemplo, a observação do tempo. É sobre exercícios telejornais que você vê a previsão do tempo, de ciência, de observação. Isso podemos entender como alguns exemplos muito simples do conhecimento científico. E quem produz a ciência é a comunidade científica, tão necessária para os nossos dias. Dizer que a ciência, em algumas situações, muitas situações, ela tira a humanidade da obscuridade. Por exemplo, o iluminismo deu um novo sentido para a história. Livrou a sociedade do pensamento único religioso, por exemplo. Outro exemplo da ação da ciência em prol da humanidade, acabamos de sair de uma pandemia, as vacinas contra a Covid, várias vacinas. Vacinas contra a gripe. Isso podemos traduzir em poucas palavras, por exemplo simples, do conhecimento tão necessário científico.